Seja bem-vindo à série de vídeos da Página para a Vida. Nessa série, a gente vai observar um pouco mais como é que nós podemos ler a Bíblia com segurança, com confiança, para a gente poder não apenas entender, como aplicar essas verdades à nossa caminhada. Eu sou Alan Porto, eu sou autor e parceiro da Purpose Paper e nessa série eu vou te ajudar a caminhar por essa leitura e estudo bíblico em 4 passos fundamentais. Então eu quero te convidar a caminhar com a gente, para a gente ter um bom aproveitamento de tudo isso. Então a primeira coisa para a gente observar aqui é, antes mesmo da gente entrar na leitura do texto, é perceber a nossa necessidade de ler a Escritura. Sabe, esse exercício de leitura e de estudo bíblico não é um exercício vazio e nem é um exercício só para cumprir protocolo. Assim como um ser vivo precisa efetivamente de ar e de sangue correndo, um ser espiritual tem como o ar que respira ou o sangue que corre nas suas veias aquilo que produz a vida espiritual. E o que produz a vida espiritual em nós é efetivamente a palavra de Deus, guiando, direcionando, alimentando, nutrindo, alinhando o nosso coração. Então, nenhum exercício é tão fundamental quanto o tempo que a gente tem diante do nosso Deus, meditando na sua palavra e nos alimentando daquilo que Ele tem para nos dizer. Algumas pessoas, infelizmente, acabam ficando desmotivadas no seu tempo com a palavra de Deus por alguns problemas, algumas dificuldades. Por exemplo, algumas pessoas têm falta de clareza na hora de ler a Escritura. Elas não sabem muito bem o que ler, quando ler, como ler, por onde começar. E à medida em que essas coisas vão se tornando mais confusas e nubladas, elas ficam desanimadas na sua caminhada de leitura bíblica. Outras pessoas cultivam expectativas que são irreais ao longo do processo. Por exemplo, a gente está num período que é de início de ano. E algumas pessoas, em início de ano, costumam estabelecer metas que são ousadas demais, mas que se provam com o tempo inexequíveis, muito difíceis de serem efetivamente mantidas. Então alguém estabelece a meta de ler 10 capítulos da Bíblia por dia, e aí quando chega na 3ª semana do ano, essa pessoa já diz, eu não vou conseguir dar conta disso. E aí porque a meta foi tão elevada, ao perceber que ela não vai conseguir cumprir, em vez de ela simplesmente fazer um ajuste da meta, essa pessoa ficou frustrada, desanimada, cansada e vai acabando por deixar a leitura de lado e dizer, eu não dou conta de fazer isso. Algumas pessoas falham na leitura e no estudo da palavra de Deus por acreditarem que a leitura da Bíblia é algo difícil demais, é algo complicado demais. Mas se existe uma doutrina que é cara para nós, é a doutrina da simplicidade da palavra de Deus. É verdade que existem algumas coisas que são um pouco mais difíceis, e a própria Bíblia fala sobre isso. Mas o que Deus nos diz é que tudo aquilo que é fundamental para a nossa caminhada com Ele é apresentado de uma forma simples, clara e direta na palavra de Deus. E um outro aspecto para a gente lembrar é que a familiaridade e o entendimento da linguagem e das dinâmicas da Escritura vão sendo desenvolvidos à medida em que nós temos o contato com ela. É como se você estivesse conversando com um amigo que veio de uma outra cidade e, por vezes, ele usa algumas expressões e alguns trejeitos que são estranhos para você, mas à medida em que você vai ganhando intimidade com ele, essas coisas vão ficando mais claras e assim você pode entender com maior naturalidade o processo. Acima de tudo, eu e você precisamos lembrar que nós não estamos simplesmente diante de um texto morto, mas nós temos o próprio Espírito de Deus providenciando a iluminação para que eu e você possamos entender as verdades que Deus quer que nós guardemos no nosso coração e que vão transformar a nossa vida. Algumas pessoas deixam de ler a Escritura porque cometem erros no processo. Erros de organização, erros de clareza, erros de método e assim elas vão ficando cansadas, frustradas, desanimadas e desistem.
Mas se a gente conseguir caminhar de uma forma simples, clara, organizada e objetiva, a gente pode efetivamente ter um grande aproveitamento e perceber a riqueza que é ter um tempo diário com o nosso Senhor, ouvindo a sua voz por meio da sua palavra. É isso que a série da Página para a Vida quer providenciar para você. Uma metodologia, um caminho simples para que você tenha o melhor aproveitamento possível do seu tempo com Deus, lendo a palavra do Senhor e se alimentando dessa fonte inesgotável de vida para mim e para você. O resumo do nosso método proposto aqui é utilizar 4 As. Basicamente, a gente vai caminhar pela Escritura olhando para 4 passos ou 4 aspectos que a gente resume como 4 As. O primeiro deles é atmosfera, o segundo, atenção, o terceiro, avaliação e o quarto, aplicação. São 4 As, são simples de memorizar e você vai perceber que essa sequência vai fazer completamente diferença na forma de você se aproximar do texto bíblico e sair do texto bíblico para a vida. Vamos caminhar por eles? Primeiro A, primeiro aspecto, primeiro passo é a atmosfera. E isso acontece antes mesmo de você ler a Escritura. Alguns de nós se empolgam ou se animam e vão diretamente para o texto bíblico sem perceber que existem algumas coisas antes que precisam ser consideradas por nós. Existe uma atmosfera que precisa ser trabalhada e que precisa ser cultivada. Por exemplo, um dos aspectos fundamentais é o aspecto da clareza. Sabe, a confusão é a mãe da procrastinação. A confusão é a mãe do desânimo. A confusão é a mãe da desistência. Por isso, quanto maior clareza nós tivermos, tanto mais efetivo pode ser o nosso tempo de leitura bíblica, meditação bíblica, oração, enfim, o nosso tempo com Deus. Mas de que clareza eu estou falando? Uma das clarezas mais fundamentais é a clareza da intenção. Então, alguns autores, até mesmo autores não cristãos que têm trabalhado a ciência do hábito, falam para a gente que se você deseja efetivamente cultivar um hábito, cultivar a clareza, declarando a sua intenção, pode fazer muita diferença. Então, uma coisa é você dizer, nesse ano eu quero ler mais a Bíblia. Outra coisa é você anotar no seu caderno uma resolução dizendo, nesse ano eu quero, todos os dias, às 7 da manhã, na sala de jantar ou no sofá, sentar com a minha Bíblia e ler durante 15 minutos, ou sentar com a minha Bíblia e ler um capítulo por dia. Quanto mais claro você for na sua intenção e deixar isso registrado, tanto mais você pode se organizar mentalmente e ter a disposição ajustada para verdadeiramente praticar aquilo que você planejou. Então veja a diferença que faz você ter clareza de intenção para colocar isso em prática. Um segundo aspecto, além da clareza, é a organização. É interessante pensar que quando Deus criou o homem, e você vai olhar lá no texto bíblico no original, a palavra para Adão e a palavra para terra são palavras muito parecidas. Adão foi feito do pó e, basicamente, isso implica que o homem tem uma relação com a terra e tem uma relação com o ambiente. O que significa para nós? Organizar o seu ambiente, a sua atmosfera, contribui muito para as dinâmicas do seu próprio coração e da sua compreensão enquanto você passa o seu tempo com Deus. É claro, você pode ter o seu tempo com Deus em qualquer lugar, num metrô com muito barulho, muita gente passando. Você pode ter o seu tempo com Deus, sei lá, no meio da Avenida Paulista ou do centro da sua cidade, com muita correria, gente pipoqueira do lado e gente fazendo barulho. Mas faz diferença quando você efetivamente tem o seu tempo com Deus em um lugar preparado, em que você tem um ambiente, uma atmosfera que é propícia à pausa, à concentração
a atenção e assim, sem muitas distrações, sem muita pressa e sem muita confusão, você pode simplesmente pausar diante de Deus. Então, pode ser que alguns de nós não tenhamos exatamente uma casa dessas, né, de revista, em que você tem um grande quarto que você pode usar como uma sala de meditação. Mas todo mundo tem um sofazinho ou até mesmo um cantinho da cama que você pode organizar de uma forma mais tranquila para que você tenha poucos elementos diante de você e você tenha um espaço apropriado para que a sua concentração esteja inteiramente diante de Deus. Então a gente fala de clareza, a gente fala de organização e também na atmosfera é interessante pensar em recursos. Então, para ler a palavra de Deus, é interessante que você tenha diante de você uma boa Bíblia. Essa aqui é uma dica para você, a gente vai falar mais sobre ela. Que você tenha um caderninho. O caderno é muito interessante para que à medida em que você lê a palavra e alguns insights, ou Deus fala ao seu coração de uma forma mais intensa, você esteja pronto para fazer algumas anotações ou orações. Algumas canetas ou marcadores que serão úteis ou para você usar na sua Bíblia ou para você usar no seu caderno. E assim, recursos que vão ajudar você a fazer uma leitura ativa. A gente vai falar mais sobre isso em breve. Mas o primeiro ponto, então, é você preparar o seu coração e preparar o seu ambiente para ter o melhor aproveitamento possível. A gente fala de clareza, a gente fala de organização, a gente fala de recursos e um último aspecto fundamental da atmosfera é a oração. Não é simplesmente você diante do texto. Você não conseguirá extrair do texto nada se o Espírito de Deus não trouxer a palavra do Senhor até você. Então, seu tempo com a palavra de Deus precisa ser iniciado com oração, preparando o seu próprio coração para que você perceba que está diante do Deus que se revela. E assim, preparado para ouvir a voz de Deus, em um ambiente ajustado, com um espírito ajustado, você possa simplesmente se aquietar aos pés do Senhor. Primeiro passo é o passo da atmosfera. E esse é o passo para você ajustar e assim alinhar na sua caminhada. Separa um cantinho, organiza o espaço, prepara o coração, pede para Deus falar com você e assim pega a sua Bíblia para a gente começar a ler. Que bom que você pôde acompanhar a gente nesse primeiro vídeo. Eu já quero te convidar para participar do próximo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o segundo A, que é o A da atenção. Fica ligado e a gente se vê no próximo vídeo.